Muito obrigado. E agora, nesta apresentação inicial, enfim, houve aqui a tolerância de tempos, quer o Sr. Tonel Mota, quer o Sr. Presidente. Agora pedia naturalmente que controlasse. Com certeza, e peço até o favor de, se a 30 segundos não estiver a controlar o tempo, que me avise, por favor. Há uma nota importante que eu queria referir, até porque eu vi alguns zoom já de fundo, e eu não coloco isto de imediato, como já referi até para a comunicação social, não coloco isto do ponto de vista da responsabilidade deste Governo ou desta administração do IRU. Eu acho que, e partilho da sua opinião, ao longo das várias décadas, o Estado foi muito pouco eficaz, nomeadamente na relação que teve com estes bairros sociais. Eu conheço demasiado bem, conheço os três muito bem, eu vivo em Paranhos, no Porto, portanto conheço muito bem o de Paranhos, no Porto, conheço o de São Gonçalo, no vizinho concelho de Guimarães, sou natural de Barcelos, e conheço também os de Lisboa e do Porto, que estão em situações degradadas. Mas nós percebemos com bastante objetividade que estamos, de facto, perante situações de urgência, e fico muito satisfeito. Eu acho que a coisa mais relevante, para já, é a satisfação de saber. Nós já tínhamos tido uma conversa telefónica, de saber que há sensibilidade para que as obras sejam feitas de imediato. Não estavam previstas ser de imediato já este ano, estavam previstas ser para o próximo ano, mas isto é absolutamente irrelevante. O que é relevante nesta questão, mais do que qualquer questão política ou partidária, é a questão central da resolução dos problemas das pessoas que estão cá presentes. Portanto, essa questão, se haverá obras de imediato já este ano, fico muitíssimo satisfeito e valeu a pena o nosso envolvimento. A segunda questão tem a ver com a expectativa, a mentira, estou convicto que é mentira mesmo o termo que devo utilizar, que foi criada a estas pessoas. E digo-lhe porquê. Porque eu, quando nasci, fui viver para este bairro social. Eu vivi neste bairro social durante 18 anos. O meu falecido pai foi, durante muitos anos, presidente da Comissão de Moradores deste bairro social. E o curioso é que eles, na década de 80, deixaram de ter Comissão de Moradores, porque em 1984, se a memória não me falha, tinham conseguido aquilo que era o principal objetivo deles, que era a alienação deste património. Em 1984, o então Fundo de Fomento de Habitação, o IGAP, mudou tantas vezes de nome, e peço desculpa se não acerto no nome exato, que era em 1984, decidiu alienar parte deste património. Foram vendidos também, se a memória não me falha, dois apartamentos. Há 2 apartamentos nestes 10 blocos de apartamentos que já não são propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Na altura houve uma questão, a ideia que eu tenho é que houve uma questão com o município era proprietário do terreno e o Fundo de Fomento de Habitação, IRU, IGAP, como queremos chamar, o atual IRU, era proprietário, foi o responsável pela construção. Portanto, o município decidiu, aparentemente, não permitir esta alienação e não foi alienado. Portanto, a questão que nós achamos relevante e gostávamos de novamente questionar o Sr. Presidente, já falamos sobre isso, mas eu gostava de ouvir novamente. Nós percebemos a necessidade que o país tem de ter um conjunto de fogos que sejam disponibilizados para a habitação social. Lamentavelmente, há um conjunto de concidadãos nossos que precisam, de facto, de ter um teto para habitar. E não estou nada contra que o Estado, tendo património próprio, aproveite esse património próprio para utilizar. Estou absolutamente contra, e o Partido Socialista, aliás, ao longo dos vários anos, teve sempre a preocupação de tentar fazer uma mitigação social, permitindo a alienação de parte destes imóveis e outros, naturalmente, ficaram porque estavam vazios, na disponibilidade do Estado. No caso concreto da nossa região, e no caso concreto até da zona onde vivi, onde vivem, há mais 3 bairros sociais, e os 3 bairros sociais foram alienados. Portanto, em parte deles, o IRU tem fogos, já não é proprietário de nenhum deles, a não ser destes 10 blocos. Em relação aos outros, é proprietário de fogos em concreto, e, portanto, são utilizados numa lógica de apoio social. Portanto, é quando dizia, e é importante que se perceba isto, de facto foram criadas expectativas a estas famílias. Na conversa que tive com algumas delas, é perceptível hoje que algumas delas cometem um erro, do ponto de vista da gestão imediata da sua vida, em permanecerem nestas habitações, porque têm ao lado habitações novas, com 10, 15 anos, que têm um valor de arrendamento similar. Um T2 em Arcozelo custa 250 euros. Menos até, estão a dizer que até menos. Também por características próprias, é uma zona de dormitório
de Barcelos, que é uma coisa um bocado estranha, como é que Barcelos tem zonas militares, mas as circunstâncias de desenvolvimento da cidade fizeram com que a delimitação do perímetro urbano criasse esse tipo de fragilidades. Portanto, e é uma questão que gostaria de ver clarificada, é essa disponibilidade, a disponibilidade do IRU. É evidente que os habitantes não têm condições para fazer obras neste espaço. Eu penso que o Sr. Presidente do IRU não terá dito, ou se disse eu não ouvi, mas já me tinha dito da outra vez, portanto, que o valor das obras agora seria de 600 mil euros, não é? Mais ou menos 600 mil euros, portanto, estamos a falar de um valor muito significativo. Estamos a falar de 10 blocos que têm 58 habitações. Tem 58 habitações, mais 2 espaços. Um foi utilizado pela Comissão de Moradores e depois por um jardim de infância. E outro, penso que ainda se mantém um supermercado. Não é? O outro mantém-se como um supermercado. Portanto, era importante também, até para a imagem do país, para a credibilidade do país e para a lógica de desenvolvimento que queremos, que não alimentássemos mais esta lógica de guetização, até de um certo sectarismo social. Podendo manter este equilíbrio, um equilíbrio entre fogos que são do Estado porque são fundamentais numa lógica de apoio social e fogos que são propriedade de pessoas que ao longo de uma vida inteira, neste caso concreto de 44 anos, era importante que esta situação fosse também resolvida desta maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.